O fenômeno Tucker, as mentiras de Candace, a covardia de Meghan são um fenômeno que todos nós estamos apenas assistindo e coçando a cabeça, super confusas com isso. Mas é claro, Ben Shapiro, que conhece tudo isso por dentro, literalmente, já que ele foi uma grande parte da construção do movimento e da criação de algumas dessas personalidades. Ele acabou de lançar um episódio explosivo com Patrick Bet-David, explicando o que está acontecendo, e vai responder todas as suas perguntas, gente. Esse episódio está imperdível. Meu primeiro sinal de um sério desacordo político com Tucker, que esteve no meu programa talvez em 2018. E ele veio ao programa. E o livro dele era, eu diria, muito negativo em relação à inovação e ao capitalismo em geral. A ideia que ele tinha dito isso no ar, acredito que até aquele momento, ou diria em breve, era que o capitalismo é apenas um sistema criado por quem está no poder. E a economia precisa funcionar para nós. O que para mim é uma linguagem de esquerda, porque quando eu penso em como a economia funciona, existem realidades básicas da natureza humana. Nós somos pessoas aquisitivas, somos pessoas criativas. Queremos possuir a propriedade que produzimos. E com base nessas verdades fundamentais, você então tem direitos de propriedade em uma economia de livre mercado. E quando você viola essas verdades fundamentais, o que acaba acontecendo é uma forma de estatismo. Enfim, A primeira coisa que você precisa notar sobre isso é que, lá em 2018, que já faz quase 10 anos, 8 anos para ser exata, Tucker Carlson já estava promovendo ideias anti-americanas, ideias anticapitalistas, certo? 2018. Então todo mundo está olhando em volta, tipo, como? Onde? Onde isso aconteceu? Isso não surgiu do nada. Só ficou tão extremo que todo mundo teve que prestar atenção. Mas qualquer um que realmente prestava atenção no que essas pessoas diziam, percebeu naquela época que esse papo de sou pró-conservador, esse negócio de movimento America First. E quando eu digo America First, eu não estou falando dessa divisão estranha no MAGA. Quero dizer que eu realmente acredito nos valores americanos. Tudo isso já não estava sendo realmente representado por vozes como a do Tucker lá em 2018. nessa entrevista eu perguntei especificamente para o Tucker porque ele tinha escrito sobre isso no livro dele, sobre carros autônomos, porque ele basicamente disse que era contra carros autônomos porque isso tiraria os empregos dos caminhoneiros. Então eu perguntei para ele sobre isso e disse: o que você faria, sabe? Você proibiria veículos autônomos? E ele disse que sim. E eu fiquei um pouco surpreso com isso, porque, obviamente, eu sou da opinião de que veículos autônomos são uma das grandes invenções dos últimos 50 anos. Quero dizer, eles são incríveis. Meu pai tem 70 anos. Alguns meses atrás ele sofreu um acidente de carro. Ele vai ficar bem. Mas quando foi comprar um carro novo, eu disse pra ele: você tem 70 anos. Você deveria comprar um Tesla, porque ele dirige sozinho e vai perceber coisas na estrada, especialmente à noite, que você não vai conseguir perceber. Tipo, é incrível. E agora ele está muito mais seguro. E a verdade é que, obviamente, carros autônomos, se todos nós tivéssemos um, reduziriam drasticamente o número de mortes por acidentes de trânsito nos Estados Unidos. Seriam dezenas de milhares de pessoas deixando de morrer em acidentes de carro. Ok, então, de qualquer forma, eu disse isso para Tucker e falei: com base em que você proibiria carros autônomos? E ele respondeu: com base na segurança. E eu disse: bem, Tucker, eles são mais seguros do que motoristas humanos. E ele disse: você me perguntou com base em que eu os proibiria, não o que é verdade. E eu acho que as pessoas, francamente, são mais burras na forma como se envolvem com política do que eram, sabe, quando eu estava crescendo. Quero dizer, essa é uma resposta bem bombástica. Você perguntou com base em que eu os proibiria, ou seja, no que eu acho que a mídia e as pessoas cairiam, não com base no que eu realmente acho que é verdade. Quero dizer, isso é algo dito exatamente como um homem treinado para pensar no que o público quer ouvir, não por um homem com qualquer tipo de clareza moral. E eu não acho que eles eram particularmente inteligentes quando eu estava crescendo. Então, acho que agora realmente piorou. Eu entendo, eu gosto do debate, eu gosto de ver a conversa, porque pra mim, acho que isso é uma coisa boa. Sabe, uma coisa que fez Charlie, e eu fui ao M-Fest algumas vezes, e falei algumas vezes no M-Fest, e eu via que ele conseguia trazer caras para conversar. Teve uma vez que Dave Smith debateu contra, como é o nome do cara? Algo como Hammer. E Jack, você não pode trocar, Josh garoto. Hammer. Quer saber? Eu achei ótimo. Sabe, eu achei ótimo que ele teve a coragem de trazer os caras para fazer isso. E eu sei que uma vez você subiu lá. Isso foi há cerca de um ano, talvez em dezembro, quando você desafiou Megyn Kelly. E foi aí que tudo começou. Depois que você desafiou Megyn Kelly, e isso abriu uma brecha. E aquilo era sobre os ataques da Candace Owens, a Erika e tudo mais. É, Certo, certo, isso foi, eu me lembro disso. Então, voltando ao assunto de herói e vilão, e eu quero passar para o próximo tópico, quem você diria que teve um maior impacto em fazer alguém te ver como um vilão? Deixa eu só citar os nomes e aí você me diz. Claro. Foi a saída da Candace, do jeito que aconteceu. Foi 7 de outubro, Israel, você defendendo Israel. Foi você, foi o Tucker. É mais pelo fato de que hoje não há um inimigo real na direita porque o Trump venceu?
quem você acha que teve o maior impacto para você se tornar um vilão? Quero dizer, essa é uma pergunta super interessante, porque, como todos nós sabemos, Tucker, Meghan, Candace e o pessoal fizeram de Ben Shapiro o ponto focal. Tipo, esse é o exemplo de tudo que está errado com o movimento de direita, quando o Ben, na verdade, não é isso. E a maioria dos pensadores lógicos mais admirados consegue perceber isso. Então é interessante que é isso que eles estão destacando aqui. Mais uma vez, eu atribuo isso a grandes fissuras que surgiram dentro do movimento conservador. Vamos colocar o Fontes aí também. Eu colocaria o Nick aí também. Quero dizer, escuta, Sim. essas pessoas são meus detratores. Você sabe, alguns deles me odeiam pessoalmente, eu suponho, ou já falaram sobre me odiarem pessoalmente. Tenho certeza de que isso teve um impacto. Tenho certeza de que há coisas que eu disse que eu poderia ter dito melhor, porque isso é verdade para todo mundo. E quanto, você sabe, à questão de Israel, eu realmente acho que houve um foco desproporcional colocado nesse assunto que não está em consonância com, você sabe, o que... Francamente, eu nem falo sobre isso no programa. Uma das grandes mentiras sobre o meu programa, e é aqui que, de novo, eu acho que as redes sociais deixaram as pessoas mais burras, é que as pessoas que não gostam de mim, eles pegam trechos do meu programa como se eu só falasse sobre Israel. Na verdade, nós voltamos e medimos quanto eu realmente falo sobre Israel. E a resposta é muito, muito, muito pouco, muito pouco. Eu falei bastante sobre Israel logo depois do dia 7 de outubro. E então, você sabe, quando chegamos, eu diria, em meados de 2024, quando a guerra já estava rolando há um tempo, nós voltamos a falar sobre outros assuntos que não Israel. E mesmo, sabe, no meu programa de hoje, o tempo que eu falo sobre o Irã, que está muito em evidência nas notícias, pode ser 3 ou 4 minutos, certo? Por que De um você acha que programa isso de 35 acontece? minutos Só ou porque de uma hora. estrategicamente as pessoas estão esgotadas ou você está esgotado? Quero dizer, acho que é um pouco dos dois, mas também acho que não houve muita movimentação por lá. Eu tento cobrir as notícias. Então a situação. Em que estamos Eu atualmente entendo em sobre o relação Irã. ao Irã? Estou de Não acordo está com acontecendo isso. nada. Sim. Se sair notícia sobre o memorando de entendimento, vamos começar com isso, certo? Mas se não for uma notícia de última hora, a implicação no mundo online é que eu só falo sobre Israel, o que, em termos Mas o que eu estou factuais, tentando não é descobrir verdade. é por quê. Quero dizer, eu adoraria ouvir suas teorias, porque sinceramente, sabe, é que desde que eu venho dizendo isso, tem sido um mistério pra mim até certo ponto. Porque se você diz a mesma coisa por 25 anos, e então a percepção sobre você muda. Então, eu hesito em dizer que foi porque eu disse algo diferente, porque realmente não disse. Então a pergunta passa a ser: o que mudou? E eu acho, aliás, acho que a resposta é tudo isso, obviamente. Quero dizer, Que eu achava que quando Jeremy e Caleb, que eram os responsáveis pela decisão, demitiram Candace, eu achava que eles deveriam ter explicado publicamente por que demitiram Candace. Eu acho que foi uma... E eu defendi isso na época. Eu acho que, olhando para trás, foi um grande erro não explicar ao público por que eles decidiram demitir Candace. Acho que eles pensaram que era algo óbvio, mas acontece que não existe isso de ser óbvio. Então isso ficou um mistério para muita gente. Eles não sabiam. Talvez não estivessem assistindo ao programa dela. Uma das coisas que, sabe, outra coisa que aprendi sobre política é que, como eu estou tão envolvido, porque estou nisso todo santo dia, com todos os detalhes, eu acabo presumindo um nível de conhecimento por parte do público que eu não deveria presumir. E eu presumo que as pessoas saibam que, quando vem Tucker Carlson, ele mudou muitas das coisas, e o tipo de coisas que ele diz desde 2020. Certo? E as pessoas não sabem disso porque não se envolvem nesse nível com política. A maioria das pessoas que acompanha a política não assiste ao seu programa ou ao meu programa em todos os episódios, certo? Elas podem assistir uma vez a cada 3, 4 episódios. Assistem só 10 minutos do episódio. Você tem um núcleo de pessoas que é muito sólido, mas esse núcleo é relativamente pequeno. Sim, tem caras que assistem aos curtas e tem uma porcentagem ainda menor que assiste tudo todos os dias. São dois públicos diferentes. Exatamente. Públicos. E eu queria que existisse uma forma de saber exatamente quem são e fazer um grupo focal com o seu público mais fiel. É isso mesmo. sabe o que é tão interessante sobre o que o Ben está dizendo aqui? É que, correto, a maioria das pessoas não tem todo o contexto de todas as informações. Mas se você olhar para as pessoas que aparecem de forma consistente e analisar os fatos e as informações, e observar quem está tentando manipular esses fatos e informações, certo? Então, o Ben falou sobre Israel um número específico de vezes, e ele anunciou isso. Eles compartilharam publicamente. Eles disseram ao público quantas vezes ele falou sobre isso e compararam isso com quantas vezes, por exemplo, o Tucker ou a Candace falam sobre o assunto. E os números são totalmente discrepantes. E mesmo assim, ainda é um argumento tão fácil para o Tucker e a Candace jogarem por aí, porque eles sabem que as pessoas não vão realmente pesquisar e olhar a fundo. Então eles lançam esses argumentos que são apenas mentiras e servem só para fazer a mídia e as pessoas se interessarem e ficarem intrigadas com isso. E é tão desonesto na forma como se apresenta, e isso é algo que, para mim, é inacreditável que as pessoas não percebam. Essa obsessão e esse foco em certos assuntos que, na verdade, não tem nada a ver com a verdade. E o fato de as pessoas ainda acreditarem que isso é verdade é tão estranho. E, novamente, essa é uma das coisas que eu acho que tem sido realmente negativa sobre o rumo das redes sociais. Houve, e você pode ver isso nos números de todo mundo, um movimento do longo para o curto. Certo, a migração da atenção das pessoas de um programa de 2 horas, 3 horas ou 1 hora para um vídeo curto de 30 segundos é muito óbvia. Certo, é o tipo de tiktokização, e política é muito difícil de se fazer em uma espécie de frase de efeito de 30 segundos. Quero dizer,
Há certas questões que você consegue abordar, certo? As que são mais populares na direita são aquelas que você consegue fazer em 30 segundos, certo? Homem é homem, mulher é mulher, certo? Isso é algo que une a direita, porque você pode explicar isso em uma frase simples, certo? Mas como você explica a economia laissez-faire versus o chamado conservadorismo do bem comum? Isso vai exigir uma dissertação, certo? Então você não consegue fazer isso em 30 segundos. Aí, vira um monte de slogans de ambos os lados, certo? Você tem os conservadores do bem comum, por assim dizer, chamando o pessoal do laissez-faire de um bando de libertários de coração frio que querem roubar sua alma. E aí você tem os libertários de coração frio dizendo sobre os conservadores do bem comum que eles são, na verdade, fascistas franquistas. E Quando eles são você colegas. percebe que os argumentos de baixo QI são os mais fáceis de fazer, muito rapidamente, e que a maior parte das informações que as pessoas consomem está em formato curto, você entende por quê? É porque tantas dessas vozes estão defendendo ideias estúpidas, e as vozes que tentam combatê-las não conseguem combater um slogan simples e idiota. Com a verdade complexa e nuances, porque às vezes a verdade exige complexidade e algum tipo de desconforto, além da capacidade de destruir ideias de forma clara. Mas se você tem 30 segundos, é muito mais fácil mostrar frases de efeito bobas e inventar coisas nas quais as pessoas vão cair. É realmente difícil para as pessoas conseguirem comprar comida. Olha só aquele conservador falando, versus, bem, sim, mas é muito mais fácil do que a história de blá blá blá. E tipo, explicar a economia. Quando você percebe que isso é uma guerra de clickbait. Que isso, na verdade, não tem nada a ver com identidade intelectual. E a resposta para tudo o que está acontecendo com Tucker e Candace está bem no começo, na resposta que Tucker deu para Ben Shapiro, que foi: você me perguntou o que eu diria, não qual é a verdade. O que as pessoas querem ouvir? O que é fácil de vender rápido e convencer rápido? Sempre dizemos isso. Ideias de esquerda são muito fáceis de vender. Todos deveriam ser iguais. Todos nós deveríamos ter dinheiro. Deveria haver liberdade. Todos deveriam amar quem quiserem. E então você analisa como isso realmente é, e você precisa de complexidade e nuances para lidar com isso. E para isso, você precisa de reflexão e tempo. E as pessoas não estão interessadas nisso. Então, você se surpreende ao ouvir isso? Na guerra do clickbait, o estúpido, rápido, ideias sensacionalistas desse novo movimento de direita estão funcionando? Melhor do que a integridade intelectual e a reflexão que se exige de quem realmente é comentarista político? Não, você não está. E as pessoas que estão dispostas a vender a alma para conseguir essas visualizações e ganhar muita atenção e repercussão online são as pessoas que estão dispostas a vender ideias ruins rapidamente, dizendo, são judeus, é isso, é aquilo. Só para culpar tão rapidamente, sem realmente tirar um tempo para pensar nas coisas direito. É isso que é a guerra. É uma guerra nas redes sociais, uma guerra que gerou e recompensou formas de pensar de baixo QI, a incapacidade de realmente analisar ideias complexas. E as pessoas que combatem isso são aquelas que conseguem pensar por si mesmas. E quando você vê dessa forma, tudo fica tão claro, fácil e simples de entender. Enfim, obrigada pela sua atenção a isso, Panta.